Opa, então vamos lá. Meu nome é Jefferson Prieto. Então a gente vai começar aí a resolver algumas questões de Olimpíada agora, tá bom? Então essas questões aí foram do simulado e a gente vai começar resolvendo elas, tá? Então essas questões eu tirei elas da Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas, tá? Então a gente vai começar resolvendo elas e desenvolvendo. Então, questão aí na tela. Então põe aí questão na tela. Bom, então conferindo aí, a primeira questão diz: um veículo está trafegando a 10 metros por segundo quando o motorista observa que o sinal do semáforo fica amarelo. Beleza, então uma informação importante aí, então é sempre importante que a gente tome essa consciência de sair anotando as informações importantes. Então, ó, 10 metros por segundo, essa é a primeira informação importante. Quando o motorista observa que o sinal do semáforo fica amarelo, o veículo está a 50 metros do semáforo, beleza? Então tem uma distância aqui, ó, de 50 metros daquele meu semáforo. E o motorista leva 1 segundo para reagir. Então ele demora 1 segundo até ele tomar noção da coisa e reagir. E 2 para acelerar. Então 2 segundos ele leva para acelerar. Se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho aqui um valor de aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, constante, e o semáforo fica por 3 segundos no amarelo. Então, amarelo, 3 segundos. O veículo alcançará o semáforo antes que este mude para o vermelho, então ele quer saber isso. Será que vai dar tempo? Então vamos lá, vamos conferir isso aí. Então, voltando aqui, se a gente for observar, ó, eu vou ter aqui o meu carrinho, beleza? Então é sempre bom imaginar o que é que está acontecendo, tá bom? Então tem o meu carrinho, ele está aqui, ó, a essa distância aqui, ó, de 50 metros do meu semáforo. Então tem aqui o meu semáforo. Pronto. E o amarelo é quem está aceso. E ele pensa, ó, eu vou lá, vou tentar acelerar. Se eu acelerar, pode ser que eu consiga passar aí no amarelo ainda, né? Aquela velha mania de querer passar no sinal amarelo, né? Quando não é para passar no amarelo. Então, o que é que dá para perceber aqui, ó? A gente pode dividir isso aqui em 2 etapas. Vê só quais etapas que eu posso dividir isso aqui. Primeira etapa é uma etapa que ele vinha numa velocidade constante, de 10 metros por segundo, tá? 10 metros por segundo, tá? Então, tinha aqui uma velocidade, ela me parecia ser constante. Então, se eu tenho aí uma velocidade constante, então eu posso descrever esse primeiro momento como um MU, né? E a gente percebe também que, esse primeiro momento, que ele vinha a 10 metros por segundo, lembrando que o semáforo demora 3 segundos, então ele tinha 3 segundos para poder completar a tarefa dele, beleza? Sendo que, aqui ó, na minha primeira etapa, então ele vinha a 10 metros por segundo, sabe aquela leseira, né? A leseira que chama, né? Quando o cara dorme à tarde, que acorda meio lesado, pronto, é mais ou menos isso, essa leseira, essa vagareza, a pessoa... Eita, o semáforo tá laranja, eu vou pisar. Então ele demorou aqui, ó, 1 segundo para poder perceber que ele poderia acelerar, né? Então ele percebeu aí que ele poderia acelerar em 1 segundo, ele demorou 1 segundo para poder reagir. Depois ele demora mais 2 segundos, aliás, ele demora mais 2 segundos acelerando. E é isso que a questão quer saber. Dá tempo de passar? Dá tempo de passar? Então vamos lá. Então na primeira parte da minha questão, essa aqui, ó, que eu tenho 1 segundo. Então, pelo que parece, ele vinha numa velocidade constante aí de 10 metros por segundo. Então, você concorda comigo que isso aqui é um MU, é um movimento uniforme? Beleza, então já dá para perceber isso aí na minha questão. Que essa primeira etapa eu estou descrevendo um movimento uniforme, beleza? E eu tenho aqui a minha segunda etapa, né? Que ele passa a acelerar. Então, uma característica do movimento retilíneo uniformemente variado é a aceleração, tá bom? Então, isso aqui eu tenho um MRU. Pronto. Então, ele passou a acelerar a partir daquele momento. Acelerou, foi embora. Agora eu preciso descobrir se dá tempo. Aliás, se eu consigo fazer isso. Aliás, eu não, né? O motorista lá, ele consegue passar o sinal amarelo antes que chegue o sinal vermelho, tá? A gente tomando consciência que tem 3 segundos aí para poder fechar o sinal. Então, vamos lá. Vamos descrever de 2 formas aí o movimento. Então, a primeira forma que eu posso descrever aqui, ó. Então, eu vou ter aqui na minha primeira etapa, ó. Eu tenho, ó, eu sei que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Beleza. Eu vou chamar esse espaço de S e o T de tempo, tá bom? Ou o delta T de tempo e o delta S de S. Pronto, então eu vou ter aqui, ó, V, que é igual a S,
sobre t. Ó, se eu fizer aqui mesmo pelos extremos, eu tenho aqui, ó, que S é igual a V vezes t, tá bom? Então, ó, eu vou ter dois tempos, do tempo zero até o meu tempo de reação, que eu vou chamar de TR, e eu tenho aqui do tempo de reação até o meu tempo final, tá? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Aqui é até o meu tempo de reação. Então, ó, qual vai ser o espaço percorrido? Então, ó, o espaço percorrido aqui no meu tempo de reação, então, ó, ele está a 10 metros por segundo. Ele não reagiu ainda, ele continuou durante um segundo naquela mesma velocidade. Então, a minha velocidade vai ser 10 vezes o meu tempo que é de 1 segundo. Portanto, o espaço que ele percorreu, a distância que ele percorreu vai ser de 10 metros. Prontinho. Então, acabei de descobrir, ó, durante 1 segundo ele percorreu 10 metros. E agora eu quero saber aqui durante 2 segundos, sendo que agora ele começou a acelerar. Então, a coisa começou a ficar diferente, ele começou a acelerar. Então, ó, na segunda parte aqui, tá? Eu só estou colocando esse primeiro e segundo só para você entender, mas não precisava, né? Dá para perceber isso aí, tá? Então, ó, eu preciso descrever isso aqui de alguma outra forma. Que função que eu vou usar para poder descobrir isso aqui? Eu posso usar a função horária do MRUV, que é aquela, ó, S, que é igual a SO, mais VOT, mais AT quadrado sobre 2, né? Ou como chama aí, sorvetão. Pronto, beleza. Então, ó, vamos lá. Qual vai ser a minha posição final depois desse período aí, que ele começa a acelerar depois desses 2 segundos? Então, vamos lá, vamos tentar descobrir, ó. Então, S vai ser igual a minha posição inicial. Qual é a minha posição inicial? Eu vou chamar ela de 0, tá? Então, a minha posição inicial, eu vou chamar ela de 0. Mais a minha velocidade inicial. Então, ó, quando ele estava aqui, inicialmente, ele estava a 10 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 metros por segundo. Né? Ele passou daqui até aqui, ó, percorrendo durante 1 segundo a 10 metros por segundo. Vezes o meu tempo, ó. Se eu tenho 3 segundos, né? Se ele vai percorrer 3 segundos, então, ó, vai ser 3 segundos menos 1 segundo que ele já percorreu. Eu já calculei aqui quanto ele percorreu em 1 segundo. Então, ó, se a gente está imaginando que ele está aqui, então ele já percorreu esse 1 segundo. É interessante colocar isso aqui, tá? Já que vai ter um avaliador para poder constatar de que você realmente sabe, já que essa é uma questão aberta, tá? Mas a minha aceleração, ele fala que é de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Uma aceleração constante aí que ele fala na questão de 2 metros por segundo ao quadrado. Vezes o meu tempo, então vai ser 3 menos 1, tá? O corretor vai entender aqui, então tem 3 segundos menos 1 que já se passou, já que eu dividi em 2 etapas. Tudo isso aqui divido por 2. Isso aqui é ao quadrado também, né? Portanto, a minha posição vai ser, ó, 0 mais 10 vezes 3 menos 1, que vai dar 2, mais 2 vezes 3 menos 1, que vai dar 2, isso aqui é ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Portanto, S vai ser igual a 0 mais, ó, 10 vezes 2 vai dar 20, mais 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 4, 2 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 2 vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4, tá? Pronto, beleza. Portanto, ó, S vai ser igual a 24 metros. E aí, chegamos à nossa resposta. Bom, existe alguma alternativa aí que tem 24 metros? Bom, então chegamos à nossa resposta. Então, ó, pelo que parece sim, né? Então, vê só, ele demorou, ó, ele gastou 10 metros durante 1 segundo, que foi o tempo que ele demorou para poder reagir. 10 metros ele percorreu a essa velocidade. E ele também percorreu, ó, quando ele começou a acelerar, ele percorreu 24 metros. Ou seja, ó, se eu for somar, aqui, ó, do meu tempo 0 até o tempo R, a variação de espaço é 10 metros. E do tempo de reação até o tempo final, o espaço vai ser igual a 24 metros. Portanto, a soma das minhas distâncias que ele vai percorrer vai dar 34 metros desde o ponto em que ele estava inicialmente. Bom, então eu te faço a seguinte pergunta. Ele ia conseguir chegar? Não, porque a minha distância inteira aqui, toda a minha distância que ele tinha até o semáforo era de 50 metros. E com os dados que a questão me deu, ele só vai conseguir percorrer 34 metros, tá bom? Ou seja, não é possível, e aí você vai descrever isso aí lá na tua questão aberta. Eu vou escrever aqui porque eu estou meio sem espaço, mas não será possível.
que é justamente isso aqui que a questão está querendo saber. É possível ou não? Não, porque com as informações que ele me deu, ele vai percorrer 34 metros e até o semáforo tem 50, então nem adianta correr. Vai devagarzinho mesmo para poder chegar no semáforo, espera ficar verde de novo, tá ok? Então vamos lá. Próxima questão aí de Olimpíada. Assim, eu esqueci de dizer, mas essa questão ela foi da Olimpíada de Física do ano de 2012, tá bom? Pronto, joinha. E aí, vamos para a segunda agora.